Todos fazem parte do reino de Deus. Todos devem ser acolhidos na comunidade, jovens, crianças, todos. Jesus, ele não faz distinção de pessoas. Vamos acolher o evangelho de hoje, Mateus capítulo 19, de 13 a 15. Que o Senhor possa nos abençoar essa semana, que nós estamos rezando pelas famílias, né? A semana da família. Ontem falamos sobre o casamento, o matrimônio, também sobre o celibato. Hoje e agora, nesse trecho do evangelho, vamos falar sobre os filhos, as crianças. Vamos então ver o que o Senhor espera de nós no trato com as crianças. Vamos então acolher o evangelho. Obrigado você, meu irmão, minha irmã, paz, alegria, que Deus abençoe. Obrigado você que comenta, que compartilha, que curte. Isso ajuda a plataforma a enviar para mais pessoas e a gente evangeliza juntos. Obrigado de coração. Lembrando que na descrição desse vídeo tem um link de um grupo de WhatsApp que você pode entrar para receber os conteúdos do canal, também as formações bíblicas. Você que está em outra plataforma, numa rede social, se inscreve aí no canal do YouTube também e ajuda a compartilhar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças, e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que bonito ver Jesus acolhendo as crianças que os discípulos estavam querendo que elas saíssem dali, repreendendo elas. Olha só, olha a concepção dos discípulos, porque era uma concepção na época, as crianças eram vistas como alguém insignificante, não eram nem contadas entre os adultos, elas não eram contadas. Você lembra da multiplicação dos pães? Eram mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Nem mulheres e crianças não eram contadas. Eram desvalorizadas naquele contexto, eram vistas como alguém insignificante e às vezes tratadas até como cachorrinhos, né? Os cachorrinhos se aproximando, sai daqui, ou seja, não eram acolhidas como deveriam. E Jesus, ele não só acolhe as crianças, como coloca elas como modelo para entrar no reino dos céus. Para entrar no reino de Deus tem que ser como criança. Jesus acolhe, Jesus, ele tem um carinho muito especial por aqueles que eram excluídos. Aqui as crianças estão representando naquela sociedade, elas eram excluídas, mas Jesus muda tudo. Jesus vai mudar toda a realidade. Ele dá importância para aquelas crianças, ele acolhe as crianças, ele coloca elas como modelo para seguir, modelo para entrar no reino de Deus. Tem que ter um coração como o coração de criança. Jesus os discípulos talvez repreendendo as crianças, pensando que Jesus estava cansado, agenda cheia, com compromissos mais importantes, talvez pessoas mais importantes para receber. Aí aparecem as crianças, os discípulos repreendem, Jesus coloca elas como importantes, ele dá atenção, ele coloca na agenda dele as crianças. Ele coloca no seu projeto de evangelização as crianças. Por que isso é importante para nós refletirmos, entendermos? Porque às vezes parece que na evangelização as crianças são esquecidas. Encontros para casais, encontros para jovens, acampamentos e tal. E crianças. A catequese muitas vezes precária, a catequese muitas vezes não tem uma linguagem adequada para elas, para as crianças. As crianças estão, pais que nem vão para a celebração porque as crianças vão incomodar, então não vou. Alguns que se incomodam com as crianças dentro da igreja, pais que deixam de ir a grupos de oração, a missas, porque tem crianças pequenas, elas podem atrapalhar e não querem passar vergonha. Como assim? Olha o ensinamento de Jesus. Deixai vir a minhas criancinhas, não as impeçais. E às vezes a gente impede, tem mãe que às vezes para dar castigo no filho, na criança, não vai para a igreja. Como assim? Um castigo de não ir para a igreja? Não, tá de brincadeira, né? Como dizem, não pode ser um negócio desse.
Que loucura, olha só. Jesus está dizendo, não impeça as crianças de vir a mim. As crianças precisam conhecer Jesus desde cedo, caminhar com elas, com Ele. Precisam já fazer um discipulado. Precisamos investir na evangelização deles, onde o caráter ainda está sendo formado ainda, estão em aprendizado. Depois vai ficando cada vez mais difícil. A adolescência hoje está difícil, os jovens, às vezes já não tem mais os planos de vocação. Começa quando criança que começa a despertar o chamado, a vocação, o amor por Deus, porque depois, e hoje infelizmente as crianças estão sendo excluídas em todos os sentidos, estão sendo entregue nas mãos delas uma tela de celular e elas estão infelizmente sendo contaminadas por tanta coisa, estão perdendo ali a pureza até, estão se afastando cada vez mais da igreja, ou então quando vão para a igreja para não atrapalhar e tal, uma telazinha para elas ficarem enquanto está tendo a missa, elas estão ali com o celularzinho na mão. Não, pensemos bem nesse evangelho de hoje. Jesus está acolhendo as crianças. Quer acolher também a criança que está dentro de nós, que muitas vezes foi excluída, dos adultos que estão ouvindo, talvez uma criança aí dentro foi excluída um dia. Nós somos de um tempo, eu sou de um tempo em que as crianças não podiam nem chorar. Engole o choro, menino. Engole o choro, engoliu tanto que ficou cheio de trauma, ficou com um choro entalado aqui, não externando as emoções, não podendo expressar suas emoções reprimidas, e aí adultos problemáticos, adultos que têm dificuldade de se relacionar e que não potencializaram talentos, ou seja, muitas limitações, porque a criança era excluída, abafada. Quantas crianças tem dentro de nós, adultos ali, que foram abafadas, que foram caladas, não podiam nem chorar. E aí ficaram, infelizmente, cheios de traumas, não puderam potencializar. Que bom que nós temos um Deus que é especialista em cura interior, para nos curar, para nos fazer desenvolver nossas capacidades humanas, nossos talentos. Que a criança, que nós podemos também externar nossas emoções, podemos dialogar com Ele. Que bom, porque às vezes as crianças em casa, na igreja, são excluídas, reprimidas. Reprimimos muitas vezes as crianças, repreendemos muitas vezes. Não deixamos a criança falar, externar suas emoções. E, infelizmente, é uma realidade que nós vivemos. Jesus disse, deixa vir as minhas crianças, e apresentemos Jesus para elas, que elas possam ter um encontro com o Senhor, que Ele possa tocar e abençoá-las. Que o Senhor abençoe cada criança, que o Senhor abençoe os nossos filhos, que o Senhor abençoe aquelas crianças que estão sendo caladas, reprimidas, repreendidas, que estão sendo impedidas de externar suas emoções, de se aproximarem de Deus, até de falarem com Deus. Crianças que estão tendo uma imagem de Deus totalmente equivocada, de um Deus que as proíbe, de um Deus que não quer que elas cheguem perto. Não, Jesus disse, deixa vir, deixa elas se aproximarem, eu preciso abençoá-las. Nós precisamos deixar que as crianças se aproximem de Deus. Deixemos de lado as telas, vamos dar Bíblia para as crianças, vamos dar livro da vida dos santos, vamos falar de Deus para elas. Não vamos impedir que elas se aproximem de Deus colocando tantas telas, tantas ocupações de entretenimentos. Vamos deixar que elas se aproximem de Deus. Vamos ajudar a aproximá-los de Deus, ensinando elas a rezarem, ensinando elas bons princípios, ensinando o contato com a palavra. A comunidade tem que acolher não só os adultos, a igreja não acolhe só os adultos, a igreja acolhe a todos e acolhe também as crianças, porque Jesus acolhe as crianças. Que nós sejamos acolhedores e que a criança que tem em nós possa ser curada, possa ser liberta, que a criança que foi reprimida dentro de nós, que ela possa se expressar, se aproximar de Deus cada vez mais, ter esse relacionamento com o Senhor e ser abençoada também. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.